Programa No Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha. Que bom estar com você em mais uma semana, em mais um No Trilho da Marcha. E tem bate-papo? Claro que tem! Vamos ver então quem Gianfranco Ferreira e Fernando Melo Viana recebem hoje aqui nos estúdios da TVC em Belo Horizonte. No Trilho da Marcha está começando. Boa noite, família do Mangalarga Marchador. Hoje a gente está cheio de convidado, né? Então, vamos por partes. No primeiro bloco, estamos aqui com o JP, tá certo? Que veio aqui falar um pouquinho do leilão que ele está fazendo. O Mateuzinho está virando figura carimbada aqui, Nando Bomba. Beleza, boa noite, meu filho. Tamo junto aí no leilão. Tamo junto. E na segunda parte, no segundo partido do segundo bloco, nós vamos fazer uma troca bem boa, porque semana passada foi cheio de mulher bonita aqui, né? Graças a Deus tem uma representante do sexo feminino. Exatamente. Hoje. E agora, esse tanto de homem feio, vou te contar. Aí nós vamos voltar a entrar com a lei de competitice, doutora Jéssica Lage, né? Vai entrar no lugar do JP aqui a partir do segundo bloco, para a gente falar muito hoje sobre preparação de cavalo, para ela me atualizar um pouquinho nos novos conceitos da fisiologia do exercício, né? Pedir uma opinião delas também sobre pra as gente planilhas nossas de treinamento, Exatamente. como avaliar um cavalo da maneira correta. Se a gente está muito certo, a gente está muito errado, né? E ela que vai participar, vai dar uma palestra, né? Junto comigo lá no Equimarcha. 456 está chegando, gente. Vamos correr lá. Entra lá no www.centraldeeventos.com.br. Estudante veterinário tem um desconto agora, Agora né? Nós temos um desconto especial, né? É. O estudante pode entrar lá no site de vendas, que tem um desconto especial. E a gente resolveu colocar essa palestra, porque o que adianta a gente falar de equitação se não tem uma preparação física Exatamente. correta? Que senão o cavalo morre na praia, né, Gianfranco? Exatamente. Não tem como responder os estímulos da equitação se você não está bem preparado, né? Porque você chegar lá na Nacional com o cavalo todo baleado e triste, aí não vai ganhar. Não tem jeito. Então, vamos falar rapidinho dos eventos da semana aí? Vamos começar. O primeiro evento da semana é lá no Parque João Cleófas, parque que eu adoro tanto, tenho um carinho muito especial pelo estado de Sergipe. Um dos grandes momentos profissionais que eu vivi foi lá, né, com o Beto Chamus, com o João Fonseca, com o Flavi e Fábio do Horas do Volta, com o Paulo Scariz, com o Aras Frisul. A gente participou muito do desenvolvimento e eu tenho muito orgulho disso. E hoje um dos meus principais aras é a DJ Agropecuária, vai estar em peso lá na exposição de Sergipe. Então, todo mundo prestigiando o estado de Sergipe, de 26 a 28 de abril. É a associação lá do estado de Sergipe, que é a promotora do evento. É o professor Wellington e o Bruno que fazem a pista lá. E no dia 26 a 28, julgada pelo Lucas Augusto e pelo meu amigo de infância, André Luiz Quadros, que vai julgar morfologia. Acabou de julgar Sete Lagoas aqui, que foi um sucesso total. Foi um espetáculo. Né? Tá barbudo agora, cheio de mar, né? Você viu? André? Quem aguenta isso? Então, vamos lá prestigiar de 26 a 28 de abril de 2018. Eu não vou poder ir dessa vez, porque nós estamos muito atolados, mas a exposição vai ser um sucesso. Qualquer coisa, é só entrar em contato lá, quem quiser fazer inscrição, 799-9931-1212, é o telefone do professor Wellington, e faz inscrição, o pessoal lá da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, participar, porque a exposição é top. Vamos para a próxima. Bom, a outra é a exposição especializada de Muriaé, Minas Gerais, terra do nosso amigo Lael Varela Filho, né? Isso. Tá certo? Do Aras La Glória. E vai ser hoje o núcleo lá é extremamente atuante, o núcleo de Muriaé. Então vai ser de 25 a 28. O Marcos Barreto, o galopante, que vai jogar na morfologia. E o Marne José de Mesquita, que vai jogar a marcha, o famoso cunhado, organização da Três Barras e realização do Clube do Cavalo lá de Muriaé. Vai ter o leilão do Léo nessa época? Não. O leilão do Léozinho é em maio. Tá bom. 25, 26, 27 Antigamente de maio. era durante a exposição, né? Agora mudou. Ele fazia a exposição junto com o leilão, né? Que era a pré-nacional do Mangalarga Marchador, né? Agora virou para Curvelo. Curvelo, de 8 a 12, hein, gente? Vamos estar lá
De 8 a 12 em Curvelo, participando. Vamos para a próxima. Bom, expulsão especializada do Mangalarga Machador de Montes Claros, terra adotiva do Nando, né, Nando? Isso. E tá certo? Todo mundo acha que eu nasci em Montes Claros, é porque meus amigos, né? Eu formei também a República minha, que eu morava em Viçosa durante a época que eu estudava, todo mundo de Montes Claros. E meu pai teve fazenda lá a vida inteira, eu também. Então nós temos uma afinidade muito grande com essa região. Pronto. Então quem vai, a organizadora também é Thaís Barras, o Núcleo do Norte de Minas que está promovendo. O início dos julgamentos no dia 26 de abril, vai estar lá, a entrada dos animais dia 25. Tenho certeza que vai ser top a exposição. É o Plínio Amaral, o Plínio da nova geração de juízes que está chegando aí. Que beleza. Menino muito bem preparado, muito competente. E o nosso amigo Zé Renato Costa Caiado, um dos palestrantes do Equimarch, né? Isso. Vai estar com a gente lá no Equimarch. Doutor Zé Renato, gente muito boa. Então, aí, ó, de 25 a entrada dos animais, 26 começa o julgamento, até o dia 28. No tradicional Parque de Exposição de Montes Claros, ou Parque bom, né, Nando? Muito bom, a pista muito boa. Exatamente. E é um parque dos melhores do Brasil, viu, Gianfranco? Com certeza. Muito espaçoso. A cidade também tem uma infraestrutura muito boa, né? Voo toda toda hora, muito bom. Então, a cidade é muito acolhedora e o pessoal lá é muito gente boa, do núcleo, do Clube do Cavalo. Vocês podem ir lá na minha terra adotiva que vocês vão ser muito bem recebidos. Gosto muito de Montes Claros também. Vamos à próxima. A próxima é a Expoal, que é promovido pelo núcleo do Machador da Alta Mogiana. A Thaís Barras também organizando, lá na cidade de Altinópolis, no Parque de Exposições de Altinópolis, também um parque muito tradicional. O início dos julgamentos vai ser no dia 26 de abril. E os árbitros são o Vitor Augusto Andrade e Morfologia, o Luiz Maciel. Estou gostando desse balanço aqui que a associação, através do SAC, está dando, né? Sempre um novo, Aloísio com o Vitor, Zé Renato com o Plínio, né? Isso é muito legal. André com o Lucas. O Lucas já está mais experiente, né? O Lucas tá mas mais é sempre bom, nacional, né? Tem um experiente com um iniciante, exatamente, né? Eu acho que isso que é muito importante, essa adaptação, né, da pessoa, porque também a pessoa que está começando se sente mais seguro com uma pessoa experiente do lado. Pode trocar uma ideia, né? Leva muito blusa, viu, gente? Que lá Altinópolis faz frio. Faz frio demais, exatamente. Então, beleza, a exposição vai ser top, vamos participar lá. Bom, aí tá aí, né, Nando? Equimarcha. Nós estamos bombando, viu, moçada? Simpósio de Equitação em Marcha, primeiro congresso de Machador para o Futuro, de 4 a 6 de maio. As palestras estão ótimas. Vamos ter lá a doutora Jéssica Lage, vamos ter lá Roberto Naz, vamos ter a Luiz Marins, vamos ter Zé Renato, vamos ter Fabiano, vamos ter Lucas Lira, vamos ter o pessoal da Guabi dando Júnior e o Eduardo Vilaça falando sobre nutrogênica, que é um assunto interessantíssimo. A Luiz Marins já falou. Já falei. Vai ter Fernando Melo Viana, vai ter Gianfranco, né? O Mateuzinho tá levantando dedos. Tem muito cachorro, tem muito sal para comer ainda, Mateuzinho. Tá certo? E eu acho que essa grande vantagem desse Equimarcha vai ser um debate muito aprofundado em relação à marcha picada. Vai ter saque. Vai ter saque. O diretor da AENA vai estar lá, exatamente para a gente ouvir dele as mudanças, né? E qual que é o futuro do Mangalarga Machador. E a gente que está preparando cavalo no dia a dia, a gente tem que estar sempre atualizado com o que os juízes querem. E eu acho importante a gente estar lá, todos os treinadores, todo mundo que mexe com cavalo diretamente vai estar lá, aproveitando a exposição de Curvelo. O pessoal já vai passar lá, logo no outro final de semana já é Curvelo. Já é Curvelo. Hoje, Dona Georgina já me confirmou, Cristiana já confirmou. O pessoal está indo em peso, porque nós estamos querendo ver o futuro do machador. As palestras são muito específicas de treinamento. Então, o pessoal que lida direto e indiretamente com o Mangalarga Machador, nós temos que estar lá para discutir, aprimorar, e sem isso a gente não consegue o ajuste fino, né, Jean? Com certeza. Nós temos que saber o que a juizada está querendo antes, até para preparar os nossos animais a contento. Senão não tem jeito de preparar cavalo sem saber para onde você quer chegar. Por exemplo, muito engraçado que eu visitei um anos de preparação de cavalo árabe agora, para Enduro e Velocidade Livre. Aí estava olhando lá, daqui a pouco eu me vi fazendo pergunta de machador, né? Entendeu? Aí eu falei, Maria, esquece o que eu estou falando, vamos voltar, porque especificidade é tudo. Então tem que saber para onde você quer chegar. Não é isso? E vai ser discutido assuntos. Outro dia eu estava conversando com o Bruno, Felipe, anteontem, né, no leilão do Nós, Yuri, né? A importância que ele acha do Equimarcha no sentido da gente padronizar conceitos, atitude de cavalo, padronizar conceito.
Porque quando você lança essa palavra naturalidade, a pessoa fica meio perdida, na verdade. Nós temos que ter conceitos menos subjetivos. Vai ser uma oportunidade do SAC falar, todo mundo falar, a gente discutir. E o importante para o treinador é saber a atitude ideal do cavalo, como que nós vamos preparar esse cavalo para nacional, qual que é a expectativa do quadro técnico, para a gente ter condição de treinar esse cavalo a contento. Porque sem a gente saber os parâmetros, a gente perde. A gente não consegue afinar a viola. Não é isso, Jean? Exatamente. Então, vamos falar agora um pouquinho do leilão aqui. Fala aí, João. João, que você tá caladinho aí, não falou nada até agora. Então, pessoal, a gente... Dá seu boa noite. Nós fomos muito sem educação, não deixamos nem o João, nem o Mateuzinho dar boa noite. Não, é você que falou demais. É mesmo, hoje eu falei mesmo. A turma fala muito, mas fala com propriedade, né? Então não tem problema nenhum. Queria primeiramente dar boa noite a todos, né? E a gente veio aqui para fazer uma apresentação de um leilão que é muito especial para a gente. Que é um leilão de um criatório tradicional e um criatório que sempre contribuiu muito para o Magalarga Machador, que é o criatório Meireles. O Sr. Josino, além de ser uma pessoa fantástica, é um criador de muito critério, o crivo dele é muito afinado. Para passar na peneira dele é só coisa muito boa. E por isso que ele produziu animais como Merez Jamaica, Merez Pagão, entre outros, Merez Relevo, né? Animais que contribuíram muito para a raça. Então, o Fernandinho vai saber falar disso aí muito melhor Posso que te eu. falar uma curiosidade? Quando o Patrus comprou essas éguas, elas já vieram prenhas, né? E na época o Golibu era a febre do momento, era a moda, você vê como é que muda. Sabe o que o Patrus me chegou? Falou pra mim, ô Fernandinho, nasceu uns produtos aqui que nós não estamos interessados, porque é o Golibu que tá na onda, você não quer pegar esse cavalo, esses potrinhos de sociedade, não? Os que nasceram lá de Josino. Falei, quero. Peguei 10, 3 foram campeão nacional. Aí. Merez Quilate, campeão nacional, reservado, Merez Relevo e o Pagão. Olha só. Todos foram criados lá no norte de Minas, na época eu era casado com a Cristiana, ou seja, de 10, 3 foram campeões nacionais. Aproveitamento baixo, né? Só nacional, né? Fora outro, que teve um castrado também, que foi campeão nacional castrado. É um espetáculo. Ou seja, é um criatório, né, que nós temos que respeitar, né? Ah, sem dúvida. A pureza genética, principalmente o direcionamento de marcha, eu sou testemunha. O tanto que essas éguas eram boas. Usou muito carvão, né? Muito carvão. A base, né, sempre foi lá atrás muito Angaí, depois veio o carvão, né, trazendo o JB, depois usou um pouco de Lobos, né? E ultimamente ele faz algumas aberturas pontuais muito interessantes. E é um criatório que a Merez Jamaica, já depois de anos, né, que teve no seu auge, ainda produz muito bem, ainda é a égua que mais produziu campeões nacionais na raça. A Merez Jamaica, que eu já tive muita condição de montar várias vezes, é uma chavantina, o tipo de andamento. Exatamente. Se transportando a Merez Jamaica para hoje, com o devido preparo e preparo de boca, ela é a chavantina andando. Sem sombra de dúvida. Muito parecida, sabe? Sem sombra de dúvida. E com uma morfologia diferenciada. Impecável, né? Sem sombra de dúvida. Então nós vamos mostrar aí alguns lotes do leilão para a turma acompanhar, né? Essa é Merez Afrodite, é uma neta do carvão, uma égua que eu considero muito raçuda, muito arqueada, de perna muito boa, uma matriz clássica, né? E é uma égua que está prenha do rapé dos varões, com o sangue do trilho, né? Então um cruzamento aí que, além da égua ser extraordinária, vai levar na barriga um produto que eu acho excepcional. E é o lote 2 em 1, né? 100% da égua, ainda prenha, né, do rapé. E aí, Fernandinho, o que você acha desse cruzamento? Esse cruzamento é fenomenal. E hoje também nós somos testemunha o quanto que o Universal Elfar está fazendo de sucesso. Você já teve a oportunidade de ver a produção dele? Da Merez Jamaica com Stein? Muito, a produção dele é top. Inclusive o pessoal lá da Mogiana arrendou ele ano passado e fizeram 40 e poucos produtos de altíssimo nível. Deu assim, muito top lá. E essa genética do Josino é muito diferenciada realmente. Aí a próxima, agora é a Merez Holanda. A Holanda é filho do soberbo da Today, com a Merez Dourada, que é uma égua JB. A Merez Dourada é uma égua JB pura. E também outra égua, Pampa de Turdilho, muito machadeira, que eu considero até com potencial de pista. Uma égua que tem morfologia impecável, uma égua muito grande, raçuda e muito machadeira e extraordinária de sela. Também é outra oportunidade que a gente está apresentando aí. A tropa é muito parelha, muito padronizada. É isso aí que a turma está vendo. Aí a mãe da égua, que maravilha. Então, é esse tipo de produto que a gente está ofertando. Aí entrou a Poetisa Sete Manga. Eu considero, assim, das melhores filhas do Ministro Lobos
que eu conheci na raça. A espadilha é muito boa, mas essa está no mesmo nível. Eu acho que é uma égua, assim, excepcional. Quem gosta da raça do Ministro, dificilmente vai achar outra égua com a qualidade dessa, tanto Nossa, de eu gostei demais como dessa de produção. Essa égua é um Achei fenômeno. Essa égua, olha que Machadeira, égua né? Essa égua é um fenômeno. Essa égua é uma égua exemplo de marcha. A gente vendo daqui de baixo a estabilidade corpórea, como troca ligeiro, com coordenação e ao mesmo tempo com amplitude. Maravilha. Sem mexer o tronco, né? E é uma égua, essa ele está vendendo 50%, e é uma égua que tem uma produção lá no Aras, assim, sensacional. No leilão dele do ano passado, a gente vendeu um reprodutor, filho dela, lá para Montes Claros, para sua terra, né? Todo mundo acha que é sua terra, lá para o Dr. Eloy, que é muito bom, cavalo de pista, cavalo que tem já produção, já filho dela. O pessoal de Montes Claros usou muito, tinha também muita amizade, né? Com o pessoal lá, o pessoal do Rocinho Miranda. Muito intercâmbio com o Beto também, né? O Beto, os parentes, né? Exatamente, a família toda cria uma tropa muito parecida. É verdade. Né? E aí a flauta é outra égua excepcional, essa égua ganhou muita pista puxada, tem mais de 40 premiações, e essa égua é 50% do MZC, do Mauricinho, e 50% do Meirelles. Aí o Sr. Josinho está vendendo a parte dele no leilão. Quem comprar vai ficar sócio do Mauricinho. Essa é top. Que é um sócio extraordinário, uma égua que ganhou muita pista e que está aí novinha ainda para seguir a carreira aí na reprodução e dar alegria aí para o comprador, que é uma égua muito boa também. Essa, naturalmente, está vazia porque é doadora. Aí a gente vai mostrar um cavalo agora, um cavalo júnior, que estreou agora em março numa pista lá na região, foi primeiro prêmio de marcha de categoria. Um cavalo que é muito machador. Eu montei nesse cavalo, é um cavalo de sela top e que a gente acredita que tem um potencial bom para a pista, para a pessoa seguir. E se reprodutor tem que ter mãe, olha aí, a mãe dele, Meirelles Honra. Uma filha do Chimango Círculo D, extraordinária, uma das principais doadoras do Aras hoje. Então é um cavalinho novo, de 3 anos, de bastante futuro. E fechando a bateria aí, um potro filho do Delete, que é um cavalo que está produzindo extraordinariamente bem, né? O Delete é um cavalo que está assim, arrebentando na produção, lá no Marcinho, nos outros sócios. Né? Boa de produção mesmo, lá no Seu João tem a produção dele boa para João também tá usando lá nas filhas do extrato e está arrebentando. E aí, fechando a bateria, a gente está mostrando esse potro do Delete, que foi uma abertura de sangue que o Sr. Josinho faz, né? A gente falou agora há pouco que pontualmente ele abre o sangue. E apresentando, o leilão vai ser amanhã, às 8 da noite. Vamos fazer a transmissão ao vivo através do Machador Leilões. E eu queria convidar todo mundo para acompanhar que o momento do mercado, né, Fernandinho, está para o comprador. A gente tem falado isso. É uma tropa nessa qualidade aí, né? Uma genética de anos de seleção, uma tropa extraordinária. Eu tenho certeza que as oportunidades comerciais amanhã vão ser assim impressionantes, que o momento está para o comprador. A gente tem falado muito isso e a gente tem que respeitar o mercado, né? Não adianta. Em outro momento era mais caro e tal, mas o mercado está ditando isso, o Sr. Josinho sabe disso e vamos entender o momento do mercado e é o dia de comprar. Perfeito. Acho que... O Eduardo lá da Palgueira fala muito isso, que cavalo é igual bolsa. O que era realidade ontem não é realidade hoje. Então você está no momento do comprador, concordo com você. Exatamente. Bom, então, isso aí. Convidando todo mundo para entrar lá no site da Machador Leilões. www.machadorleilões.com.br ou procura o JP aí, ó. Tem o telefone dele, tem o telefone do Lucas ali, né? Isso. Tem uma câmera na frente que eu não estou enxergando. Isso, tá o meu e do Lucas. Pronto. Aí qualquer coisa, entre em contato com eles lá. Com certeza vai ter coisa top na oportunidade. Exatamente. Porque realmente está no momento. E eu vou falar com vocês, a genética desse pessoal, a consistência genética de marcha, o diagrama de marcha, para quem gosta de marcha de excelência, vai estar bem servido, com certeza, pelo que você me mostrou. Com certeza. Não, e uma tropa que, além da marcha, também vem com muita morfologia, muita estrutura. Eles são muito preocupados com isso. Certo. Então muita beleza. Oportunidade. Já. Obrigado, Jean. Abraço, valeu. cara. Obrigado. Foi ótimo te ver aí. Foi ótimo. Entendeu? Tamo junto. Quem precisar, só ligar aí. Boa Obrigado, sorte, viu? viu? Vamos chamar o primeiro break, Obrigado. voltar com a doutora Jéssica, já pra gente falar um pouquinho mais sobre preparação do machador aí. Beleza, amigo? Eu não disse que o programa estava demais? Então vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente continua. Estamos apresentando...
Olá pessoal, meu nome é André Pinheiro, eu sou da terceira geração da minha família que trabalha com cavalos. Sempre trabalhei com doma, treinamento e apresentação de animais em competição. Já tenho campeonatos nacionais em animais montados e puxados e agora eu estou trabalhando com cursos e consultorias, qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Este curso que eu preparei para vocês é sobre técnicas de cabrichamento em potros ao pé. Esse projeto de cursos é para você, treinador de potros, você que comprou um animal agora ou simplesmente um usuário que quer você mesmo iniciar o cabrichamento do seu animal. Cursos NET Marchador. Transmitimos conhecimento. Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça manga larga marchador. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Podemos citar algumas doadoras de expressão do Aras que fazem a diferença na seleção, como Sapucaí do Porto Palmeira, Charada LJ, Naira EAO, Urtiga do Porto Palmeira, Quaresmeira Eufar e Bailarina Toca do Lobo, entre outras estrelas do plantel Cristal PVB. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça manga larga marchador. Você não pode perder o terceiro Equimarcha, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de maio, no CTE Melo Viana 2, em Esmeraldas, Minas Gerais. Palestras e debates sobre o universo do manga larga marchador com Fernando Melo Viana, Gianfranco Ferreira, Lucas Lira, Carlos Augusto Sacchi, Fabiano Bittencourt, José Renato Costa Caiado e muito mais. As vagas são limitadas. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Demoro, médico veterinário e consultor técnico da Equine Base. Venho aqui apresentar um pouco mais sobre os nossos produtos. Maltodex é um suplemento vitamínico mineral composto por 23 aminoácidos mais a maltodestrina, o único suplemento do mercado, ofertando assim maiores picos de glicemia para o seu animal. Voltamos a apresentar... Que bom que você chegou, porque estamos voltando agora com No Trilho da Marcha e ainda tem muito bate-papo para você conferir hoje. Bom, voltando agora, doutora Jéssica, boa noite. Boa noite. Entendeu, Jéssica? Para quem ainda não conhece, é veterinária, é especialista em fisiologia do exercício. Tem mestrado, doutorado já, Jéssica? Mestrado, estou no doutorado. Está no doutorado, estudando a preparação especificamente de manga larga marchador. E ela, com certeza, vai nos dar vários parâmetros que a gente tem no achismo, diminuir esse achismo com a parte técnica, né? Não é isso, Jéssica? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. É isso aí, Jean. Eu tenho mestrado na área de fisiologia do exercício, feito em Jaboticabal, na Unesp em Jaboticabal, no laboratório de fisiologia do exercício lá. Mas, assim, grande parte da bagagem que eu tenho hoje veio da professora Dalgisa, né? Certo. Foi ela que começou a estudar fisiologia do exercício e condicionamento físico e nutrição com manga larga marchadora aqui no Brasil. Então, tenho grande admiração e hoje eu faço doutorado com ela para continuar aprendendo. Isso, mas é o que a gente morre aprendendo, né? Exatamente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos chamar o cavalo da semana, que é um cavalinho um pouco conhecido aí, para a gente começar um papo. O Fernando disse que já tem 250 perguntas aqui. E eu quero fazer 2 para o Mateuzinho. Eu selecionei para ver se ele vai ficar nesse serelé, porque ele fica aqui no intervalo. Vamos dar um aperto para ele. Você precisa ver como é que ele fica aqui no intervalo, pulando, sassaricando, mostrando o vídeo. Quero ver se ele vai saber responder as perguntas mesmo. Então vamos lá, chama o cavalo da semana aí. O nosso cavalo da semana é Requinte do Tucunaré, um fenômeno nas pistas e na reprodução. Com mais de 80 títulos, este cavalo de pelagem castanha vem impressionando com sua marcha e morfologia e sendo uma grande realidade como reprodutor, já que sua genética tem sido passada a seus descendentes.
Uma prova disso foi o título de primeiro prêmio Progene Pai Jovem na Nacional 2017. Requinte do Tucunaré, um reprodutor de respeito e qualidade. Bom, falar do Requinte, é um cavalo tão jovem, né? Que foi campeão nacional, que já tem vários filhos campeões nacionais, a Progene campeão nacional. É um cavalo realmente de exceção. Hoje é condominiado com a Fazenda Ouro Verde e o Aras Tucunaré, do Carlinhos e do Henrique. O Henrique está assumindo lá a ponta do Aras e com a Fazenda Ouro Verde, do Paulo Megali, que está fazendo vários investimentos. E o Requinte é um cavalaço. Quem quiser ver mais o vídeo, mais informação, vai estar aí, ó, de todos a prole do Requinte, vai ver lá no site, entra lá, www.netmachador.com.br, nas nossas mídias tem uma explicação um pouco melhor, né? Então vamos lá, doutora Jéssica. Vai, Fernandinho, primeiro? Pode? Bom, a primeira pergunta vem do pessoal de São Paulo. Só um segundo, Nando. Põe aí eu nunca sei o telefone do Zap aí, tá certo? 99-636-1528, para mandar pergunta, que agora nós vamos começar a apertar. Na verdade, foi uma pergunta, uma solicitação de várias pessoas do curso que eu fiz lá em Jaguari, lá em Atibaia. Então, o pessoal lá, foi uma parte de acabamento, Jéssica, e o pessoal perguntou muito sobre uma tabela que eu tenho de treinamento que eu uso lá. A primeira tabela que nós fizemos foi em 2005, com a professora Dalgisa, na época, isso tem muitos anos, e a gente tinha uma tabela só para todos os cavalos. Aí nós começamos a fazer os experimentos com as condições que a gente tinha lá na época, lactato e tal. E nós começamos a verificar que o cavalo jovem, no primeiro ano de montaria, que hoje seria de 3 a 4 anos, ele tem uma condição de preparação física, de adquirir o preparo físico muito aquém dos cavalos mais velhos. Aí hoje em dia a gente sabe, né, que músculo tem memória, que os cavalos mais novos têm um estresse no início da doma de 3 meses ali, que sempre ele cai um pouco o score corporal, ele tem menos capacidade de recuperação no início. Então hoje a gente tem 6 tabelas. Na minha parte de treinamento, acredito que o Jean tem as dele, mas deve ter muita proximidade. E essa carga de trabalho, ela varia de acordo com a necessidade, porque tem ano que em 2012, 10 por exemplo, as provas eram de 2 horas e 40. Hoje é 1 hora e 40, então a gente tem que estar sempre ajustando essas tabelas. Então eu tenho 3 tabelas para cavalos jovens e 3 tabelas para cavalos adultos. E depois no Equimagem nós vamos discutir mais detalhadamente sobre isso. E nessas tabelas de cavalo jovem tem a parte de cavalo frágil, cavalo intermediário e cavalo forte, que nós temos que fazer uma avaliação. Então a pergunta é a seguinte, só para te pôr a par. Nessa avaliação, quais os parâmetros que você acha importante para saber se um cavalo é frágil, médio ou forte, até para a gente saber que tipo de carga de trabalho que a gente consegue nesse animal? Essa é a pergunta do pessoal lá, que eu não tive tempo de responder lá no curso. É ótima pergunta, inclusive. Mas você falou, Fernandinho, sobre muitos aspectos que devem ser levados em consideração na hora de montar um programa de condicionamento físico para um cavalo. Você falou da idade, né, das condições, para que ele está sendo preparado. Tudo isso são princípios que a gente tem que levar em consideração na hora de planejar. Ou seja, não existe uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, tem que avaliar o caso especificamente. Um deles é a individualidade, né, que a gente vai levar em consideração a condição daquele animal naquele momento. É um animal jovem? Todo animal jovem precisa passar por um processo de iniciação, que é quando ele vai começar a ganhar força, a ganhar flexibilidade, a ganhar elasticidade, né, de muitas estruturas, que ele começa a se adaptar àquele tipo de exercício, e, né, que é a nossa base da nossa pirâmide. Depois a gente começa a fazer exercícios um pouco mais específicos, até a gente chegar numa ponta que a gente consegue diminuir o volume de treinamento e levar especificamente para aquele tipo de esporte que ele vai praticar, né? Falando da marcha, seria, no caso, um concurso de marcha, exatamente. Se é para uma nacional, se o cavalo vai participar só de copas, né? Então, um desses princípios também que eu citei, a gente tem que pensar também na progressividade, nunca a carga de trabalho tem que ser mantida a mesma, a gente tem que sempre levar em consideração que o cavalo vai ganhando adaptação, né? Então, um desses princípios que a gente tem que levar muito em consideração é esse do monitoramento.
né, e da individualidade. A gente precisa avaliar o cavalo naquele momento. É um cavalo que tem estrutura corpórea, né, óssea, para conseguir um grande volume de treino ou um pequeno volume de treino? Qual que é o histórico dele de lesões? Né, se já tem algum histórico de lesão, se já teve algum tipo de lesão algum dia na vida, se ele está em processo de reabilitação ou se ele já pode progredir um pouco mais. Né? A gente fala, né, tem até um livro que fala que o treinador ele precisa conhecer o seu cavalo de olhos fechados. Porque ele tem que palpar o cavalo depois do treino, ele tem que ver se aquele cavalo está sentindo dor, alguma dor em algum momento. Um acompanhamento. A estrutura óssea, a flexibilidade dos tendões, os aprumos, né? Você até falou no início do programa, que são muito importantes. Às vezes o cavalo já tem uma certa predisposição. O casqueamento, que pode favorecer uma sobrecarga de algumas estruturas locomotoras, dependendo de como que está aquele ângulo do casco. Que é um problema grave. Que é um problema gravíssimo, atual aí, né? Que a gente precisa conseguir controlar isso. E além disso, o nível de condicionamento físico do cavalo. Porque você está fazendo um tipo de treino e ele está ganhando condicionamento físico. Então você talvez pode aumentar um pouquinho a carga de trabalho sabendo disso. Agora, se um cavalo não tem condicionamento físico nenhum e você já começa com uma carga de trabalho muito grande, ele pode ser predisposto à lesão. Né? Essa parte de avaliação do indivíduo é uma parte que o Jean preocupando demais. Jean vai falar um pouquinho. Porque se a pessoa coloca um cavalo numa tabela errada, por exemplo, se errar para menos, né? Se o cavalo é forte, ele botar numa planilha de cavalo médio, não tem problema nenhum. Mas o contrário é complicado. Então, nós estávamos sempre pensando, até às vezes com a sua ajuda, da gente fazer cursos para o peão e o treinador, ele saber avaliar esse animal para a gente saber qual a carga de trabalho que ele suporta. A gente fala muito aqui e muitas vezes não dá. Eu falo que preparar cavalo é uma arte. E essa arte tem que ser estudada, né? Então, por exemplo, vou ter essa foto aí, que é da candura, aí ninguém dá problema, né? É da palgueira e não tem problema. Não, certo? Não pode falar à vontade. Pode falar à vontade. Então, o que acontece? Eu não vou falar aqui de problemas ou não. Mas eu, quando vou fazer o princípio básico de um treinamento, eu acho que quem faz treinamento tem que entender do que está fazendo. Porque como é que eu vou ser um bobo na corte, igual eu fui que sexta-feira passada lá no Aras ao Bar, ainda bem que a doutora Mariúcha era muito paciente e tal. Porque a gente raciocina com aquilo que você conhece, né? Então, o que acontece? Quando para um animal, a gente fala muito aqui, tem muita gente leiga, né, Jéssica? A gente fala assim, vamos avaliar tabela de 6 pessoas. E nem fica lá perguntando assim, o que esses caras estão falando? Então, quer dizer, a primeira questão que eu acho que a gente tem que é o cavalo parado. Então, por exemplo, essa égua está em estação. Quais os pontos fortes e fracos que ela tem? Ela tem pescoço curto? Ela tem pescoço longo? Ela tem fragilidade de tendão? Ela tem hiperflexão de boleto? Quem não sabe o que é hiperflexão de boleto, é uma fragilidade, ajuda aí, Nando, de boleto o boleto vai até lá embaixo. Qual a proporção que ela tem? Ela é curta, ela é longa? Né? Vai falando também, Jéssica, senão eu e o Fernandinho deixa de você falar, não. Eu acho o seguinte, as características morfofuncionais, né, que você falou em aprumos, o Jean já está falando em angulação de quartela. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem prático, essa égua. Se você olhar a angulação de quartela de anterior e de posterior, dá para ver que tem uma diferença, né? Que ela está com a quartela do anterior um pouco mais arriada que a quartela de posterior. Então, o que acontece? Tem gente que acha que tem que ser igual. E num cavalo de repetição não pode ser igual. A quartela do posterior tem que ser ligeiramente mais verticalizada que a de anterior, igual ela está apresentando. Então, nos meus cursos, a gente vê e as pessoas acham que a angulação tem que ser a mesma. Então, uma quartela de posterior, por exemplo, acima de 45 graus, uma quartela de posterior mais arriada, o cavalo sofre muito mais que uma quartela de anterior arriada, porque ele vai ter que fazer uma força terrível no posterior para levantar essa quartela e outra para impulsionar o posterior para frente. Inclusive, isso é novidade para mim. É novidade? Pois é. Então, nós estamos vendo ali. Então, eu estou falando uma característica, isso aí a gente tem que... Eu acho que o machador, ele abre muito espaço para a gente, né? Isso. Para a gente discutir, tipo, um equimarcha, esse tipo... Né? E as pessoas não respeitam isso. Exatamente. Eles arreiam a quartela do posterior para ter um grauzinho a mais de perna e arrebenta o cavalo. A segunda coisa, nós não vamos falar aqui hoje, mas existe uma parte de condicionamento estrutural e metabólico, que é o amadurecimento dessas estruturas, não estão falando, musculatura, tendão, osso, que é diferente, né, doutora? É isso mesmo.
a gente pensa sempre no princípio da adaptabilidade, porque os organismos, eles levam tempos diferentes para se adaptar àquele tipo de exercício que está sendo feito. Então, por exemplo, você tem, às vezes, você começa a fazer, né, um trabalho, um exercício diário, e todo o sistema corpóreo do cavalo começa a se adaptar e a ficar mais resistente àquele tipo de exercício. E é verdade, igual o pessoal está me falando, porque... Só que tem um segredinho aí, Nando. Essas estruturas, elas amadurecem num tempo diferente. Mas esse tempo nós só vamos falar lá no Equimacho. Sim, só que aí o que acontece? Por isso que o condicionamento físico dos animais jovens é tão importante, né? Que eles precisam pensar sempre nesse fortalecimento, primeiro das estruturas locomotoras e depois para ganhar condicionamento cardiorrespiratório. Então, sobre esse assunto, depois do intervalo, nós temos uma pergunta polêmica, que é a idade ideal para começar esse cavalo, sabendo que a gente já teve uma antecipação na nossa nova diretoria, né? Para 3 anos, nós às vezes não tem esse tempo de condicionamento. Mas isso a gente pode deixar para depois do intervalo, que já acabou ali, né? Já acabou o tempo. E eu vou começar, então, pergunta com o Mateuzinho, tá? No terceiro bloco, depois passa. Tá caladinho aqui, né? Não é não, Mateuzinho? Então tá bom. Assim, né? É melhor? Uai, você tá pulando aqui, mostrando, falando o que vai fazer, o que vai acontecer, como é que é o negócio? É a vida. Tá bom. Então vamos chamar o intervalo e a gente volta já já. E tá na hora de mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando... Seu aras, sítio ou fazenda pode ficar ainda mais bonito com um toque de requinte e exclusividade. Fale com a Trem Mineiro Design. Capacidade e experiência de mais de 20 anos em móveis de fibra com estrutura de ferro e alumínio. Conforto, durabilidade e luxo, sem perder a essência e a simplicidade da vida no campo. Siga-nos também no Instagram, Trem Mineiro Design. Vem aí o terceiro Equimarcha! O primeiro lote já está à venda, então não perca tempo e aproveite o preço promocional no site. Acesse centraldoseventos.com.br e adquira seu ingresso. As vagas são limitadas. Acompanhe toda segunda ao vivo às 8 da noite pelo canal NET Marchador o programa No Trilho da Marcha com Gianfranco Ferreira e Fernando Melo Viana. Os principais eventos, notícias, sorteio de brindes e sempre um convidado especial para debater os assuntos mais relevantes relacionados ao cavalo de marcha. Sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais. Reprise aos domingos às 8 da manhã pelos canais 6 da NET e 13 da Oi TV. A saúde do cavalo começa pelos pés, por isso cuidar dos cascos é fundamental. Quer manter os cascos do seu cavalo sempre hidratados e revigorados com um produto natural? Use Gluck-Vet Horse. Com um pincel, passe uma leve camada sempre de baixo para cima para uma hidratação completa da parede dos cascos e principalmente da coroa. Já nas primeiras aplicações, você percebe a diferença. Gluck-Vet Horse, garantia na qualidade e no cuidado dos cascos do seu cavalo. Gluck-Vet é um produto do Laboratório do Prá. Conheça a Selaria RM e encontre tudo o que precisa. Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro. E o melhor, entregamos em todo o Brasil. Acesse o nosso site e receba seu pedido em casa. Qualidade e procedência tem nome. Selaria RM 31998785284 em Confins, Minas Gerais. Voltamos a apresentar E agora, voltando com o No Trilho da Marcha, para a gente continuar com o bate-papo de hoje. Acompanhe. Bom, então estamos voltando. Mateuzinho, como é que é, Nando? Qual é a palestra que você acha mais importante lá dos cursos do CTF? Não, do Equimarcha. Do Equimarcha. Você já viu a programação do Equimarcha? Já viu? Não. O que você está esperando do Equimarcha? O que você acha que você vai aprender lá, que você falou comigo que já até comprou o ingresso? Você já comprou o ingresso? Já. Então tá bom. O que você vai aprender lá? O que você acha mais importante? O que você está esperando do Equimarcha?
Tipo assim, eu quero muito desenvolver meus conhecimentos nos animais, principalmente marcha batida, né? Eu acho que lá eu vou começar a perceber mais como é a marcha batida e vou poder ver no desenvolvimento, nas copas de marcha, reparar mais os animais de marcha batida. E também querer evoluir muito meu assento, minha postura assim na cela, que eu acho que a gente vai aprender muito bem lá. E deixa eu te falar uma coisa, lá você vai ter a oportunidade de conversar com o Saque, que é o diretor da AENA, sobre essa marcha que você está querendo aprender, diagrama de marcha, qualidade de movimento, estilo e tudo. Na sua ótica, quando você vê os concursos de marcha, o que você acha que o juiz dá mais valor hoje? Comodidade, estilo do cavalo, diagrama de marcha? Você que é muito curioso, o que você acha que o juiz mais valoriza nos concursos de marcha hoje? Eu vou pouco em concurso de marcha, né? Você sabe. Mas, tipo assim, eu acho que eles também... uma das coisas, eu acho que não é a que eles mais observam, mas é uma coisa que é muito observada, é o rendimento. O rendimento. Esse poto que você comprou lá da Morada Nova, que nós gostamos, eu e o Jean, por que você comprou ele? O que você achou mais importante nele? Ser filho do Teorema. Ah, você comprou por causa que ele é filho do Teorema? E todo filho do Teorema vai ser bom? Vai ser bom, é? Esse Teorema é milagroso. É assim, milagroso? Ele é aberração genética, o Teorema? Só dá bom? Quer dizer que ele só vai dar coisa boa, esse Teorema. Então, vou falar com o Flávio para tocar, que seu poto é bem bom. Falar com a Cristiana vai estar lá no Equimarcha, que ela falou comigo que já confirmou. Ela está lá, é ela mesma. Aí eu vou falar, vou pôr você na frente dela e falar assim, ô Cristiana, esse Teorema só dá bicho bom mesmo? Ela vai falar, vai. Não vai nada. Dá, só dá. A Cristiana é muito sincera. Mas também eu acho tipo assim, eu acho a reprodução do Teorema muito boa. E, tipo, eu gostei muito do animal, ele é um animal bonito, animal marchador. E a mãe dele presta? A mãe do seu poto? É boa? Você que escolheu. Eu? Eu? Lá no sul de Minas, cara, junto com a Cristiana. Então ele é top. Ai. Ô, Bárbara, aqui ó, Bárbara não, Jéssica. Maiara Gonçalves Fonseca, conhece ou não? Parabéns pela discussão do tema. Parabéns pela discussão do tema. A preparação de cavalo é realmente uma arte, porém com muito mais sucesso quando é baseada em evidências, em respostas concretas. Grande abraço à minha amiga Jéssica e a todos do programa. Tá show. Valeu, Mai. Concordo, Mai, mas eu tenho no final das minhas palestras, eu coloco que a gente tem que também, nós que somos técnicos, dar muito valor à palavra dos não letrados. Porque eles nos dizem coisas que nem a ciência fala. Com certeza. Né? Não é isso, Com certeza, Jéssica? claro. Essa parte da avaliação morfofuncional, eu acho que o juiz do Mangalaga Machador, de morfologia, ele que é a pessoa indicada, no caso lá o Zé Renato vai estar lá, exatamente para a gente conciliar. Eu acho importante a gente conciliar a avaliação morfológica das exposições com essa parte da integridade física que é essencial para a gente ter um cavalo longevo, que é uma coisa que nós temos que olhar muito, né? Nós vamos querer ser igual quarto de milha de Porto Futuro, 4 anos acabou? Ou nós vamos querer um cavalo até 10 anos, né? Trabalhar sempre dentro dos limites de cada cavalo, né, Fernandinho? O objetivo é esse. Então tem uma pergunta para você sobre a idade, que é a polêmica da idade, de com 3 anos você já tem que levar esse cavalo para a pista. Que dica que você pode dar, ou você acha que é errado, você fica à vontade, sobre essa dificuldade que eu, como treinador, tenho de começar um cavalo com 3 anos de idade nessa fase de crescimento, que a gente sabe que as epífises, toda a parte esquelética dele ainda não está formada. Claro. Eu costumo falar que a gente... É um grande problema, né? O treinamento de animais jovens na raça. A Kate mostrou isso no trabalho dela. O Jean já citou aqui várias vezes sobre, né, falando do trabalho da Kate. Ela mostrou isso, que o treinamento dos animais jovens é um grande problema na raça. Eu acredito que o maior problema com relação a isso seja a sobrecarga, o excesso de trabalho que esses animais estão sendo submetidos, com pouca resistência, principalmente do sistema musculoesquelético. O que a gente indica, o que eu costumo indicar atualmente em palestras e cursos e até nos áreas que eu acompanho, é que, em primeiro lugar, os potos têm que ser criados soltos, né? Porque quanto mais eles andam ao longo do dia e vivem essa naturalidade deles, né? Eles conseguem fortalecer esse sistema musculoesquelético, ganhar elasticidade, ganhar resistência de tendões e ligamentos.
E com isso, desde quando que eles... o sal mineral esteja em dia, Exatamente, né? toda a nutrição, né? E quando eles chegam na idade adulta, que eles começam a ser trabalhados mais especificamente, eles já têm esse ganho de resistência, principalmente óssea, articular, tendínea, né? Então, como o Jean citou, existe o tempo de adaptação das estruturas. Muitas vezes o que acontece é que o pessoal pega um cavalo para treinar, para começar a treinar com 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, e começa a trabalhar ele e vê que o sistema cardiorrespiratório começou a responder. Fala, nossa, meu potro, eu comecei a trabalhar ele hoje, daqui 1 mês ele já tá menos ofegante, né? Que é a visão do treinador, do prático. Então, meu potro já tá menos ofegante. Daí 1 mês, nossa, ele tá menos ofegante ainda. Então agora eu já posso pegar pesado com ele e posso levar ele para uma prova, para o controlado. Vamos supor, vamos pensando em montado, né? Eu já posso levar para uma copa de marcha para o controlado. Então ele começa a achar que o potro já tem esse tipo de adaptação, mas na verdade ele ainda não tem. Então ele vai ter uma predisposição muito maior a lesões, nesse caso, né? Sim. Então a gente tem que sempre levar em consideração esse tempo diferente de adaptação, pensar sempre em fazer exercícios em treinamento que fortaleçam primeiro as estruturas locomotoras para depois levar aos exercícios específicos. E qual que é a dica que você pode dar para uma pessoa que está adestrando um cavalo com 2 anos e meio para tentar evitar essa iniciação muito rápida, essa falta de sincronia que você falou que entre o sistema esquelético, né, ósseo, tendínea, articular, e essa parte de coração e pulmão que você, segundo nós estamos batendo bem, isso é bem mais fácil você condicionar. Isso, né? Em poucas semanas você já consegue ver resultado. Bom, a minha dica é que o pessoal primeiro cria os potros soltos, e em seguida, quando for começar a iniciar esses potros em trabalho, trabalhar sempre em intensidades baixas, né, passo, por um tempo curto no início, livre, em liberdade, evitar montar nessa idade, deixar para montar depois que ele já tem uma estrutura mais fortalecida e aumentando o tempo de treino a cada semana ou a cada 2 semanas, mas de forma gradual. Nunca começar a trabalhar com grande volume por muito tempo de uma vez só. Tá, mas você acha que, por exemplo, se eu vou montar... Deixa eu só interromper esse diálogo de vocês para mim botar minha... Acrescenta aí também. Colher no negócio. Isso. Primeiro, Nando, uma correção aqui. Jean, avisa o Fernandinho que o curso foi em Jarinu, no Aras Alabama, e não em Atibaia. Mas é do lado. Quem fez o curso... Daqui, estamos de olho aqui assistindo o programa. Isso é bom, né? Agora deixa eu te contar. Calma que eu tenho as fotos, né? Mas no terceiro bloco nós já estamos no terceiro. Mas não vamos falar. Mas vamos pôr no quarto. Nós temos uma foto do Aras, nós temos a foto do pessoal. Pode deixar que nós estamos chegando lá. Mesmo, Jarinu é do lado de Atibaia, tá certo. Nando, quando eu vou no Jéssica e Mateuzinho, tem uns negócios que dizem que você está escolhendo ponto errado aqui, viu? Daqui a pouco eu vou falar. Mas é o seguinte, eu deixo mais ou menos uma receita de bolo, inicialmente. E eu tento fazer uma analogia com o jogador de futebol. Porque é mais fácil para o cara que está todo dia lá entender aquilo que você está dizendo. E isso que vocês estão falando aí é muito, muito comum. Você chegar lá, os que estão seguindo a receitinha de bolo, você chega no outro mês ou a cada 15 dias, que são as frequências que eu vou na fazenda, o cara fala assim, doutor, aquele tempo que o senhor passou lá para trabalhar, mas o cavalo está querendo mais, ele está gostando, foi meu amigo. Aí é que é o grande perigo. Exatamente. Continua aí nesse Agora, eu quero perguntar para vocês dois, então. É o aumento gradual da carga de trabalho, Exatamente. nunca Por exemplo, aumentar de uma vez. se a gente for montar nesse cavalo com 2 anos e 2 anos e meio, certo? Que eu acho muito cedo. Antes disso, a gente pode fazer alguma prevenção, tipo puxar esse cavalo a passo, botar no redondel mecânico. Você acha que isso é válido? Isso. De fazer uma preparação de passo sem montar? É isso que o pessoal está querendo saber. Eu acredito que começar com 10 minutos ao passo, 3 vezes por semana, e aumentando de 5 em 5 minutos e puxado. E aumentando a cada 5 minutos, a cada semana, entendeu? Sempre aumentar primeiro a duração do treino e não a intensidade. Então fazer passo, para depois começar a colocar um pouco de velocidade ou colocar morro, justamente para preservar essas estruturas. Antes da gente montar. Antes de montar. Que a gente já entra num condicionamento melhor, é isso? Com certeza. Você acha que, tipo assim, levar um animal de 3 anos, 5 meses, 3 meses,
numa prova de marcha de meia hora, 40 minutos, dá ou não? Dá, se ele estiver bem condicionado, bem íntegro, com as estruturas boas, sem ter nenhum tipo de lesão ou sem sentir dor. Se ele estiver bem de saúde, dá. Então já que e uma nacional de Ai, não. Quanto que é? Que dá, né, gente? Nós temos grandes treinadores, temos grandes cavalos que frequentam o nacional com jovens, né, com essa idade. Mas eu acho que a primeira coisa tem que ser o trabalho em casa. Tem que ser bem feito, tem que ser gradual. Eu vou Jean, entrar. você acha que os cavalos novos, eles teriam que ter um tempo de marcha menor na nacional? Fernandinho, isso é eu não tenho a mínima dúvida disso. Isso é importante. Eu vou falar um negócio, eu falei isso numa mesa redonda que eu participei com a Jéssica esses dias. Eu, Jéssica, Robertinho e Diogo, que é lá da FMG. A gente precisa entender que cavalo Eu vou recapitular, porque senão o povo vai botar vídeo meu dizendo que eu tô querendo matar cavalo aí, né? Antes que fala isso. Mas o cavalo, eu não quero dançar valsa onde todo mundo quer dançar forró. Eu não fico chorando muito o leite derramado. Mas o que a gente faz hoje está completamente errado. Então a gente tem que diminuir a chance desse erro. O nosso tempo nacional dos campeonatos júnior e jovem tinha que ser pelo menos a metade do que são. A gente exige uma postura de equitabilidade que é impossível, na minha concepção, um cavalo manter isso durante 2 horas no negócio. A gente tem uma porrada de coisas para se falar. Então a gente tem que tentar fazer uma gambiarra, que o nome é esse mesmo, para que isso seja da melhor maneira possível. Então eu vou dar o que eu faço hoje. Os meus cavalos principais não trabalham na marcha todos os dias. Ou eles trabalham muito pouco na marcha. Pronto, já dei. Agora vou chamar o comercial, que aí a gente volta falando um pouco mais. Passa rápido, né, Jéssica? Então vamos lá. Vamos chamar aí. E vamos para mais um intervalo? Espera aí que a gente volta, hein? Estamos apresentando... Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Demoro, médico veterinário e consultor técnico da Equine Base. Venho aqui apresentar um pouco mais sobre os nossos produtos. Duprafer é um suplemento vitamínico mineral altamente rico em ferro quelatado, uma fonte de maior biodisponibilização para as células sanguíneas do seu animal. Para você que quer mostrar a sua empresa, aras, serviços e eventos, o canal Net Marchador tem um conjunto de plataformas de divulgação únicas no mercado. Anuncie em nossos veículos. Programa semanal No Trilho da Marcha, hoje com mais de 50 mil visualizações, ou em nosso site e nas redes sociais. E sinta a diferença. Net Marchador, o canal da marcha. Caros amigos criadores e amantes do manga larga marchador, venho convidá-los para o leilão do Aras Meireles, que será realizado de 4 de abril a 24 de abril, no site do Marchador Leilões. Serão ofertados animais de alta genética, como doadoras e matrizes de reprodução comprovada. Conto com a presença de todos, não percam essa oportunidade. Um abraço. Você não pode perder o terceiro Equimarcha, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de maio, no CTE Melo Viana 2, em Esmeraldas, Minas Gerais. Palestras e debates sobre o universo do manga larga marchador com Fernando Melo Viana, Gianfranco Ferreira, Lucas Lira, Carlos Augusto Sacchi, Fabiano Bittencourt, José Renato Costa Caiado e muito mais. As vagas são limitadas. Voltamos a apresentar... E voltamos agora com o programa No Trilho da Marcha, diretamente aqui dos estúdios da TVC em Belo Horizonte. Bom, então estamos voltando. Nando, o povo está reclamando aqui de você.
que você falou. Então vamos chamar aí as fotos, as imagens Jarinu. do curso. Jarinu, entendeu? Bota a foto do curso. Gente, nós fizemos um curso no Aras Alamanda, Roberto Marques, lembra dele? Lembra Proprietário demais? de Argônia, Estela Maris. Argônia, Guega, Imperatriz do Guega e tantas outras. Ele tá com tropão, viu, Jean? É mesmo? Ele não leva na pista, não, mas eu olhei a genética do homem, é fenomenal. Vários animais muito bons. Um pessoal que foi lá para fazer curso de acabamento, peões escolados, querendo dicas para preparação de equitação para o concurso de marcha, Jéssica. E não teve jeito de não passar pela parte da preparação física. Eu morro de medo de dar um curso desse de preparação, de exercício de preparação para a pista e a pessoa morrer na praia, né? Chega lá na Nacional, todo mundo, a tropa cansada, né? A tropa baleada. Então, vem a pergunta inevitável. A parte de preparação física tem um declínio que tem que ser respeitado, tem férias durante o ano, dá para treinar um cavalo eternamente para ele começar a ganhar e sem ter um descanso. Existe realmente uma necessidade de você detectar qual que é a exposição importante, no caso da Nacional, para você chegar no ápice. Exatamente. O que você pode passar para esse pessoal? A gente chama isso de periodicidade, né? Você precisa planejar o treinamento desse cavalo, não só falando em condicionamento físico, né? Mas também na preparação da questão de apresentação, né? De treinamento e adestramento, para que, objetivando sua competição principal. Se a competição principal é a nacional, né? A gente tem que pensar sempre que o cavalo tem que chegar no ápice do condicionamento físico dele, do treinamento, na nacional, em julho. Certo. E logo depois disso, ele precisa de um tempo de descanso. A gente tem que planejar também, outra coisa muito importante, é planejar o número de provas que esse animal participa antes ou durante o ano, porque o excesso de viagem, de caminhão, tudo isso pode ser prejudicial também para o cavalo. O cavalo precisa de um tempo de recuperação, né? Então... Só complementando, né, Jéssica? Que o caminhão é o responsável de 60%, 70% das lesões de cavalo atleta na Europa. Pois é. No Brasil, sem falar o estresse, a imunidade dos animais abaixa. Eu já tive égua que eu estava acompanhando, que eu cheguei véspera de nacional, a égua com anemia, hemoparasitose, já com risco de babésia, sabe? Por estresse, por excesso de prova, excesso de competição, excesso de treinamento. Então, tudo isso, quando a gente mantém um nível alto demais, ele começa a cair, né? Que é o que a gente chama de sobretreinamento. Ele começa a perder desempenho. Então, o animal precisa de descanso, principalmente físico e mental. Então tem que chegar no ápice do treinamento dele, véspera de nacional, e logo depois da nacional dar um tempo de descanso, deixar o animal mais solto, fazer uns passos mais em liberdade para ele passear, né, para desestressar mesmo. A pergunta minha, pode ser? Pode, claro. Eu tenho costume muito de, na véspera de nacional, mês de junho, dar um alívio. Eu faço treino intervalado. Então eu venho numa carga de trabalho, chego em junho, eu gosto de intervalar treino, mesclar marcha com exercício de flexibilidade, para dar um alívio nesses animais antes da nacional. O que você acha? Exatamente, disso? por isso que é importante até esse monitoramento, né? Vamos supor que faltando um mês para a nacional, a gente faça um teste e avalie o condicionamento físico dele e ele esteja no ponto certo, ideal, aguenta 2 horas de prova. Então, a partir daí, a gente pode fazer exercício só para manter, que é nesse caso que você está falando, né? Sim. Então, a gente diminui o volume, coloca uma coisa um pouco mais específica, um trabalho só 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, que é só para manter aquele condicionamento cardiovascular. Você vai falar disso vou falar todos esses mais detalhadamente. Vou falar detalhadamente. Deixa eu emendar aqui uma pergunta. Meu nome é Adriano Abreu de Fortaleza. Ele está dando informação aqui que eu também não tenho certeza, mas a Jéssica vai saber. Vocês estão falando muito no momento certo para iniciar o treinamento, intensidade, mas e alimentação? Hoje sabemos que as fibras do OMM são, essa maioria, tipo 1. É isso mesmo, Jéssica? Tipo 2A. Eu acho que é tipo 2A. Intermediária. Eu acho que tipo 1 não é não. É um meio maratonista. Intermediária. Na verdade, ele... Que é tipo 1 é a tipo fibra 1, rápida, né? Isso. Não, tipo 1 é a lenta. A lenta. Tipo 1 é a lenta do cavalo árabe. É uma fibra mais de resistência. O trabalho da professora Dalgisa e da Maiara também, da Lili lá na Unesp, ela caracterizou algumas potras, né? Elas caracterizaram e viram que é a fibra intermediária. Então, ela utiliza tanto como fonte de energia os lipídios como os carboidratos. Só que, preferencialmente, precisa dos lipídios, né? O carboidrato só no final da prova, vamos dizer. Quem tem um estudo maravilhoso sobre isso, em relação à alimentação, é o Gerson.
que ele deu uma palestra pra gente nesse curso lá em Jarinu, falando exatamente disso, de qual tipo de alimentação ideal para esse meio maratonista, né? Exatamente. Isso também vai ser tocado no Equimash, pelo pessoal da Guabi, né, que está com a gente lá no Equimash. E o Gerson vem também, viu, Gerson? Essas estão ligadas à resistência e precisam de consumo maior de gordura. Então, isso, né? Com certeza. Com certeza precisa, foi o que a Jéssica falou. O exercício de um cavalo machador é predominantemente aeróbio, né? Então ele se mantém sempre utilizando esse tipo de fonte de energia, né? De combustível de energia, são as gorduras. Então, com certeza, a gordura é um excelente suplemento ou um excelente alimento para os cavalos. E produz aeróbio treinamento com o uso de gordura como fonte de energia. E outra coisa, consequentemente, a produção de ácido lático vai ser muito menor, final de prova. Menor produção de lactato, exatamente. Quanto mais condicionado, menos lactato ele produz, então mais gordura ele tem que usar. Certo, porque o óleo produz menos lactato. Isso. Na ração. Isso. Certo. Então, Jean, você tocou num ponto nefrálgico, ou seja, deveria ter um ajuste nos tempos das baterias dos animais jovens, e aí te pergunto, qual a visão da ENA? Existe esse entendimento? Tem algum projeto para ajustar isso rapidamente? Vamos falar isso lá no Equimash, Rogério, tá certo? Porque vai estar todo mundo lá. Outra coisa que eu penso, uma opinião pessoal minha, né? Outra coisa que eu penso muito com relação a essa questão das provas de animais jovens é dos potros, talvez, eu penso, opinião minha, que se eles não poderiam ser avaliados na marcha mais em liberdade, sabe? Com o cabresto mais solto, talvez como se estivesse num redondel, do que ficar daquele jeito travado. Os potros puxados. Agora nós temos umas novas leis, né, de potro que vai ter que dar uma volta dessa maneira que você está falando, né? Que na Rede Ali vão ver se está sendo... Acho que está sendo respeitado, né? Olha, eu não sabia muito respeitado. disso. Já está muito legal. Ô, Calixto, você falou aqui, mas o Calixto lá de Fortaleza, esse aí é um assunto que a gente vai debater em outro. Ele está perguntando aqui que ele está comprando um cavalo, MM, mesmo tendo pais premiados, diz que ele não tem perfil de pista, mas o foco dele é cavalgado. Como comprar um embrião ou potros? A gente vai, te prometo, a gente está devendo, né, Nando, isso. A escolha de um animal, a gente está procurando vir um convidado aqui que possa nos ajudar, ver se a gente consegue laçar o Rubim, né? Verdade, porque para vir aqui, vamos focar hoje mais aproveitar o conhecimento da Jéssica, que foi difícil trazer ela aqui, viu, gente? Foi fácil, não. O Eduardo Aparecido, quem acompanha o nosso programa, um dos problemas que ele acha é que a carga de trabalho, numa maneira geral, é muito grande nas exposições, ou seja, no concurso de marcha. Muito tempo os concursos de marcha. Eu tenho que dar um pouquinho de discordada no meu padrinho, sabe? Que eu acho o seguinte, se a gente respeitasse o limite de idade dos animais, o treinador tivesse tempo para preparar, e nós exigíssemos desse animal, a partir dos 5 anos, um cavalo Manga-Larga machador, gente, que tem uma genética de lusitano, que foi selecionado para a guerra 4.000 anos antes de Jesus Cristo, ele tem dentro da carga genética... Cavalos são atletas natos. Eles são atletas natos. O problema é a gente ter... A Mayara dá um exemplo muito interessante, que é o seguinte, lembrando dela, ela fala assim, uma corrida da Lagoa da Pampulha... se eu for tentar, eu posso morrer, porque eu não estou preparada para isso, eu não estou treinando para isso. Mas existem vários corredores que treinam para isso, se preparam para isso, né? E conseguem terminar a prova bem. Então, o que eu até falei lá na mesa redonda, né, Jean? É que no meu estudo de mestrado, eu vi que a prova ela não é contínua. Então, as provas, principalmente as provas regionais, né? Não vamos falar exatamente de uma nacional, porque a nacional tem uma longa duração. Mas ela não é contínua, o cavalo para, ele tem intensidades baixas. Esses momentos que o cavalo está ao passo, que ele está parado, para o juiz montar, para esperar uma prova funcional, eles são importantes para a remoção de metabólitos, para a remoção do lactato, para dar uma recuperada na frequência cardíaca. Então, esses momentos são muito importantes e diminuem a intensidade da prova. Fora, Jéssica, que se fosse liberado, no próximo concurso de marcha, você poderia fazer exercício como extensão de pescoço na marcha, exatamente. Que tira aquela resistência localizada, que dá um relaxamento. Né? As dores musculares. Né? Então, o que eu acho mais importante, a sobrecarga, eu não acredito que esteja na prova. A sobrecarga está no trabalho em casa. Eu acho que esse volume de treino ele pode ser reduzido. Quem corre uma maratona, não corre 3 maratonas por semana para treinar. Entendeu? Exatamente. Se meu objetivo é a São Silvestre, eu não vou correr uma São Silvestre por semana. A gente tem volumes de treino mais específicos e muito menores. Então, a gente precisa diminuir o volume de treino. Nós estamos batendo muito. Eu falei com o Eduardo, eu não faço cavalgada num cavalo meia hora.
Eu pego ele 8 horas da manhã e vou até 8 horas da noite. A gente selecionar uma raça para andar só 40 minutos é um perigo, né? Ainda mais uma raça que oriunda de um cavalo de alta resistência, igual um cavalo ibérico. Claro. Então eu acho o seguinte, se a gente tivesse tempo para trabalhar, técnica, igual você está falando, exacerbado, trabalhos complementares para substituir esse trabalho de alto impacto, não tinha problema nenhum. Nosso cavalo de 6 anos competia 1h40 no Nacional, exatamente, sem problema nenhum. É. Ele estaria bem, Mateuzinho, tinha uma pergunta aí que eu acho que vai ter um bocado de pergunta aqui. Faz a pergunta que você fez aí no intervalo para a Jéssica. Qual foi? Se um o animal... Mateuzinho é um no intervalo e é outro na hora que a câmera chega, tá? Se um animal de, tipo, 3 anos e 2 meses... poderia treinar, fazer uma prova aí, né, de meia hora, 40 minutos de boa e podia treinar 5, 6 vezes na semana durante 1 hora, estava muito, estava pouco. Qual é o horário de treinamento? Isso. A questão de 5, 6 vezes na semana... Vou só emendar aqui na pergunta do Mateuzinho, tem uma pergunta de um campolinista, inclusive. Os campolinistas também estão convidados para a Equimarcha, né? Estão precisando definir um bocado de coisa lá. Aliás, nós estamos precisando dos campolinistas no Equimarcha. Tá? Campolinista, de Mangalarga Paulista, de Pampa, Mangalarga né? Paulista vai ter. A natação é fundamental no treinamento de cavalo? Se não tiver essa estrutura, dá para fazer um bom treinamento? Tem muita coisa para então, falar, vamos então. Lá. Bom, começando pela pergunta do Matheus, esse volume de treino, né, a frequência do treino, 5, 6 vezes por semana, se é adequado ou não é. A gente sempre tem que pensar nesse sistema da adaptabilidade que eu falei. Você faz um exercício, o organismo precisa de um tempo para ele reparar aquele estresse que foi causado, tipo uma cicatrização. E cada vez que ele vai cicatrizando, o músculo vai ficando mais resistente, o coração vai ficando mais forte. Então, às vezes, 5 vezes por semana, você não dá o tempo suficiente de recuperação e você pode predispor seu cavalo à lesão. Então, tem que ser, trabalhar um dia, descansar no outro, trabalhar outro dia, descansar no outro, 2 a 3 vezes por semana, principalmente nesse início de treinamento, já é essencial. Beleza? E aí, com isso, você vai trabalhando leve, vai aumentando, respeitando sempre a integridade física dele e, com certeza, provavelmente com 1 ano aí que você falou que vai começar a trabalhar ele, né? Com 2 anos, puxando ao passo, para ele se fortalecer. Então, depois, talvez de 1 ano, com certeza ele já pode ter uma resistência boa para conseguir entrar numa pista regional e sair bem com boa resistência. Vamos responder, então, o restante da pergunta. Da natação. Mas essa tem que ficar depois do intervalo. Falar, Jean Franco. Nossa, você tá vendo que tá vendo o trem aí, Fernando? Eu já tinha passado. Quanto a esse tempo de recuperação, também eu tenho uma pergunta, tá? Pro próximo porque tem aqui, ó. Qual o repouso ideal que um cavalo deve ter antes de ir para uma prova de marcha? Né? Então nós vamos responder isso. Maiara, só acabar aqui. Ô, Thiago, vou estourar só um pouquinho hoje, tá? Fica tranquilo. Maiara, Jean Franco, a distribuição das fibras musculares do MM é em torno de 30% do tipo 1, aí, ó. que é a fibra lenta que usa oxigênio. 40% do tipo 2A, que é a fibra rápida, oxidativa e anaeróbia mista, e 30% de 2X, que é a fibra rápida anaeróbia. Então, aeróbico é quando usa oxigênio, anaeróbio, quando a gente fala aqui, é quando não usa oxigênio, para quem não consegue entender. Mas vamos chamar um comercial. O programa tá bom, tá bombando, viu, gente? Eu tô adorando a sua companhia aqui no Trilho da Marcha, mas eu vou chamar um intervalo e te espero na volta, hein? Estamos apresentando... Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça Manga Larga Marchador. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Podemos citar algumas doadoras de expressão do Aras que fazem a diferença na seleção, como Sapucaí do Porto Palmeira, Charada LJ, Naira EAO, Urtiga do Porto Palmeira, Quaresmeira Eufar e Bailarina Toca do Lobo, entre outras estrelas do plantel Cristal PVB. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça Manga Larga Marchador. Selaria RM em Confins, Minas Gerais. É uma das mais completas selarias do país. Possui todo o aparato para o cavalo e cavaleiro, com produtos de excelente qualidade e procedência.
Enviamos para todo o Brasil. Entre em nosso site ou ligue 31 99878 5284. Vem aí o terceiro Equimarcha. O primeiro lote já está à venda. Então, não perca tempo e aproveite o preço promocional no site. Acesse centraldoseventos.com.br e adquira seu ingresso. As vagas são limitadas. Através dos cursos NET Marchador, tem um desafio técnico pessoal de transformar a criação de cavalos no Brasil comparável com a melhor criação de cavalo que se tem no mundo. essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, sem essa pecinha aqui, ó, que chama o cavaleiro, não funciona. Qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Cada detalhe faz a diferença. Portanto, um campeonato é decidido por detalhe. Trago para vocês aqui nesse curso quais são os detalhes importantes a serem observados na criação de cavalos. Eu também faço parte desse projeto. Cursos NET Marchador. Transmitimos conhecimento. Voltamos a apresentar... Voltamos com os momentos finais do bate-papo de hoje aqui no Trilho da Marcha. Confira! Bom, a Jéssica está aqui falando, já está acabando, passa rápido mesmo. É por isso que tá. Vamos chamar a água da semana aí que eu tô jogando lá para frente. Tem dois blocos já. Chama aí. A nossa égua desta semana é Bisca Pau Grande 1. Muita marcha e morfologia reunidas em um só animal. Bisca carrega em seu currículo mais de uma dezena de títulos, destacando como reservada campeã jovem potra maior categoria e reservada campeã potra maior marchador ideal na Nacional 2014. E campeã potra de categoria e reservada grande campeã da raça em Curvelo 2014. Não é para menos, já que Bisca Pau Grande é filha do fenomenal Lotus da Catimba em Madrinha da Siriema, uma genética de peso e que Bisca Pau Grande 1 vem passando a seus descendentes. Bom, eu vou falar da Bisca, eu sou suspeito, porque na minha opinião, a Bisca é das grandes filhas do Lotus, quiçá, se não for melhor. Se eu tiver dinheiro para comprar uma, eu compraria ela. Ela está lá no CTE, a gente está fazendo um trabalho de recuperação, que ela tem uma manqueira nas das mãos, e acabou a exposição de 7 Lagoas agora, e na minha concepção, ela foi até reservada de Piogênio, mas ela foi a campeã de Piogênio, porque ela teve um filho com a Atrevido da Morada Nova, campeão de categoria lá da Morada Nova. Ela teve a Falada da Pau Grande, que com o Teorema foi o primeiro prêmio na categoria dela. E ela teve a Fada da Pau Grande com o Zeus da Pau Grande, um acasalamento com o Zeus, que foi primeiro no Grande. Então, nossa, quer dizer, é uma égua... Numa exposição só? Numa exposição só, a estreia de 3 filhos, ela tem então não vou cobrar mais mensalidade, não. Eu vou querer receber em embrião. Em embrião, né? Com certeza. Então tá aí, a Bisca é um fenômeno, entra aí, e a Fada com certeza. Hoje a Fada Condomínio, já do Daniel Borja com a Fazenda Pau Grande, a Siriema. A Fada é um fenômeno realmente, e os outros dois também são top line. A pergunta que vem para a Jéssica agora é só para o pessoal que está começando. Existe o que a gente chama de trabalho complementar. O trabalho complementar é um trabalho fora da montada. Então, por exemplo, nas minhas tabelas de treinamento, vamos supor que eu monto segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado fazem trabalho complementar, que pode ser passo puxado em outro cavalo, no redondel mecânico, que hoje está em moda em todas as áreas, né? Uhum. Pode ser hidroginástica, água baixa, água alta e natação. Uhum. Então, a primeira pergunta, aí tem que responder várias, o tempo de recuperação. Mas antes, vamos na pergunta da natação. A natação... O que você acha da natação como trabalho complementar? E se tem como trabalho fazer um sistema de treinamento sem ela?
E o tempo de descanso. Isso é de Campolina, né? Não é isso? É, o do campolinista. Ó, os exercícios em água, eles são considerados exercícios mais intensos, dependendo principalmente da altura. Então, eles são muito importantes para ganho de força e também como uma forma de preservar as estruturas locomotoras, né? Porque eles são mais leves para o sistema locomotor. Então, eles são muito importantes, eles devem ser colocados, se disponível, né? Tem muita gente que não tem a piscina. Eu queria até a opinião do Jean com relação a isso, porque eu já ouvi falar que nadar não é indicado porque inverte a coluna e pode prejudicar a coluna, né? Mas os exercícios em altura de peito e de joelho são indicados para ajudar a fortalecer os músculos. Só para complementar, os exercícios mais baixos, eles trabalham mais a flexão, porque o cavalo tem que tirar o casco da água, né? Então ele vai trabalhar um pouco mais a flexão. Já os exercícios em altura mais alta, talvez na altura do peito, o cavalo trabalha mais resistência dos grupos musculares, para poder vencer aquela resistência da água. Então trabalham grupos musculares diferentes e intensidades diferentes também. Exatamente. Bom, eu tenho uma opinião que qualquer exercício seja bem feito de acordo com o cavalo que você está querendo dele. Porém, acho que existe um mito com relação à natação no manga larga murchador. E um dos mitos é que a Jéssica acabou de falar, que é onde você vai fala que inverte pescoço, que inverte coluna, etc. e tal. Na minha opinião, esse não é o problema mais grave que a natação provoca. Vou falar aqui, eu vou parar de dar consultoria, Fernandinho, porque tudo eu falo aqui, daqui a pouco ela não me leva mais lá. Mas a natação, se você fizer um excesso dela, ela desenvolve uma musculatura que eu chamo de asa aqui do cavalo, né? E que essa musculatura, nos meus 25 anos de trabalho, não volta. E aí o cavalo faz um movimento, fica um movimento meio aéreo, e tal. E a gente vive no machador da figura do movimento, né? Qualquer coisa que influencie isso é muito deletéria. Porém, você tem como usar a natação numa metodologia para cavalos que estão se recuperando de lesão, para cavalos que você precisa dar um pouco mais de pulmão ou forçar um pouco mais o cardiorrespiratório. Então, assim... Lembrando que o volume desse exercício em água tem que ser controlado, depende de cada cavalo, né? Inclusive, como a Jéssica falou, mesmo na água no peito, que é onde eu uso na maioria dos meus cavalos, é mais para você melhorar a qualidade do tono muscular, para que ele possa manter essa qualidade de movimento. Você fazer uma condição, você tem que ter um certo cuidado, porque também desenvolve a musculatura que nem sempre é que se necessita para a marcha. E lembrando que a natação não condiciona os tendões e as articulações, nada, né? Ou seja, você precisa de um condicionamento de tendão e articulação e sem impacto você não vai ter. Nesse aspecto, esses exercícios são considerados treinamentos de força. O treinamento de força ele só deve ser implementado no programa de treinamento depois de ter uma resistência cardiovascular já boa. Então, é um processo um pouco mais avançado do programa de treinamento e precisa de um tempo de recuperação adequado também, de um tempo de descanso adequado. A outra pergunta é sobre, numa planilha de treinamento, onde os cavalos trabalham 3 vezes por semana e 1 vez por semana, entre uma montada e outra, os cavalos fazem um tipo de trabalho complementar, que pode ser natação, pode ser hidroginástica e passo. Esse tempo de recuperação se pode ser prolongado. Então, eu estava conversando com a Jéssica que nas minhas planilhas de treinamento tem cavalos que não conseguem recuperar em um dia por exemplo, monta na segunda e na quarta, na terça vai puxar passo, às vezes eles começam a dar sintomas, não é de overtraining, mas sintoma que está perdendo um pouco a massa muscular, o score corporal começa a cair. Então, às vezes eu dou 2 dias de descanso. Ou seja, monto na segunda, terça não faz nada para dar realmente um descanso. Quarta-feira puxa passo, redondel mecânico e quinta volta a montar. Ou seja, eu vou ter demorar um pouco mais a condicionar esse animal, porque o tempo no intervalo vai ser maior, específico, mas eu sempre faço esses ajustes conforme o indivíduo que não está recuperando. O que você Isso depende principalmente da intensidade do trabalho. Desse trabalho que você está chamando de trabalho montado, né? Seria os dias de treino, então. E os outros, o dia de descanso, né? O passo pode ser considerado, o passo nesses dias intermediários pode ser considerado
um descanso, porque ele até acelera o processo de reparação. Mas aí depende do volume. Esse passo pode estar em excesso, ou o volume de treino nos dias montados pode estar em excesso, ou a natação considerada uma intensidade alta, né? Pode ser que não esteja ajudando no processo de reparação, e sim sobrecarregando Mas ainda mais. pode o cavalo também ser um cavalo mais frágil nesse Pode, sentido? tem isso também, a individualidade. Cada animal responde de um jeito, cada animal responde de um tempo, então tem que aprender a conhecer Aqui, ó, também tem uma pergunta boa aqui sobre isso, que eu quero ouvir a opinião da Jéssica e do Nando. Você quer falar, Matheusinho? Sobre treinamento? Você vai dormir aí, cara. Faz uma pergunta aí pra Jéssica. O fator temperamento pode influenciar na capacidade de um animal suportar melhor um final de prova? Considerando animais com a mesma carga de treinamento e nutrição? Pode, né? Porque existe também aqueles animais que às vezes eles têm condicionamento físico, eles estão bem nutridos ou com uma capacidade boa para terminar aquela prova, mas ele simplesmente desiste. Ou ele não está mais afim, né? O fator psicológico, eu considero muito isso, muito isso. Eu falo isso que tem que ter cabeça. No que a gente vê na prática, não sei nem se tem estudo sobre isso, que os cavalos têm mais temperamento, às vezes eles são até um pouco mais difíceis no início. Mas se esse temperamento for controlado numa equitação de qualidade, você reverte esse temperamento para coisas boas. Ou seja, um final de prova de um cavalo com mais temperamento, ele tem uma... Isso, inclusive, é perigoso, né? Porque, às vezes, o cavalo tá com muito temperamento, o cara acha que ele aguenta e vai... E dá outros problemas mais outras coisas sérios, que eu vejo, começa a montar e deixa os outros montar depois que a prova termina, né? E aí É vai aquele trabalhando, ditado popular que a gente fala que tem trabalhando. cavalo que morre, né, andando, né? Porque tem tanto temperamento, né? Isso mesmo, é perigoso, tem que sempre tomar cuidado. Agora, numa planilha de treinamento de alto nível, isso é provado que a ansiosidade do cavalo é um dos fatores que, não é que ele lesiona mais, mas isso aí, o cavalo ansioso, ele tem mais tendência de lesionar. Até pelo movimento que ele faz. Mas você sabe que o difíceis treinamento... de trabalhar, na minha concepção, é o cavalo ansioso. Você sabe que o treinamento e o condicionamento físico, esses exercícios de treinamento ajudam a reduzir a ansiedade. Demais da inclusive de humanos, né? Com certeza. Pré-prova, aquele pré-prova, tá na porteira para entrar na pista, e às vezes o cavalo já fica um pouco excitado, isso reduz com o treinamento. O tanto do cavalo ansioso, o tanto que esse passo que você falou não montado, e principalmente for um passo estendido, um redondel mecânico puxado, né? O tanto que tira a ansiosidade Agora, desse tipo de cavalo. Para mim, o melhor remédio para um cavalo ansioso, nervoso, agitado, é pasto. É isso mesmo. É ficar solto no piquete, se a gente pudesse relaxar, todos esses animais, né, em baia solta, exatamente. Né? Tem lugares que a gente consegue. Baia aberta, com piquete, a gente consegue. Nos meus cavalos é obrigatório. Obrigatório. Soltar. Quem não faz, só se eu não souber, porque se eu souber e for uma área que eu tenho influência, eu mando embora, tem que soltar pelo menos 2 horas por dia. E outra coisa que a gente tem que salientar demais é o início da equitação no dia que você monta, tá? Você que está fazendo essa pergunta. Se você já sair com o cavalo da baia e já pôr na marcha, na pressão, você está liquidado. Seu cavalo vai estar cada dia mais ansioso, fora os problemas articulares. Então, aquela metodologia de treinamento, você sair no passo livre obrigatório, depois faz um alongamento e reunião, isso aí é condição para você ter esse cavalo menos ansioso, né, Jéssica? É isso. Bom, fazer uma pergunta do Ímero aqui, do Aras Carababa. Ele fez 2, estou achando isso aqui mais interessante, que o nosso tempo está acabando, viu, Ímero? Aliás, já acabou. Quanto tempo, depois de uma competição, Copa de Marcha, exposição, um animal deve descansar? Jéssica. Aí depende de cada cavalo, né? Principalmente depois de uma competição, além do estresse da competição, tem principalmente o estresse do caminhão, da volta para casa, da ida, ele muda a rotina, ele muda a alimentação, né? Então, eu acho que depende de cada cavalo, depende da recuperação muscular, do tipo de exercício que ele foi submetido. Normalmente, as lesões musculares, elas demoram um pouco mais para recuperar, então eu acho que isso na nacional é um complicador, né, Gianfranco? Não, complicador. Você recuperar cavalo do campeonato. Pois é. Tem coisas que a gente, né? Isso a gente fala isso que a Jéssica falou, tá certíssimo, é o ideal. Os meus cavalos ficam pelo menos 48 horas sem trabalhar. Eu acredito também 2 dias. Então, eles são, por exemplo, os animais chegaram de 7 Lagoas ontem, 10 horas da noite, são soltos no piquete e eles voltam a trabalhar amanhã, depois de meio-dia. Eu acredito também. Entendeu? Reposição de energia, de metabólitos, e de cabeça. Mental e hídrica, de água e de...
Ai, subiu o nome do... Eletrólitos. É, um dos problemas que eu acho mais grave, essa pergunta tem tudo a ver, é quando você está numa nacional, principalmente nas categorias das éguas mais velhas, onde elas fazem um concurso de marcha e se ganhar, elas têm que voltar para o campeão dos campeões com um tempo muito pequeno de recuperação. Isso é um problema, né? A gente precisa trabalhar para tentar repor esses substratos energéticos, repor a água, repor eletrólitos o mais rápido possível. Então, tem outra coisa também, né? O dia do último treino para o dia da prova. Tem uma pergunta disso aqui. O último treino. O pessoal às vezes chega... Bom, o indicado é ficar pelo menos 5 dias descansando ou fazendo só exercícios livres de baixa intensidade, né? Para que ele esteja no ápice no dia da prova. Isso eu sempre falo. Então, por exemplo, a competição é na quinta-feira, segunda-feira já está fazendo esse tipo de trabalho, antes de ir para a exposição. Leve, né? Os exercícios na esteira elétrica incubada, inclinada, algo contra? Não, desde que seja feito com volume adequado, né? Depende do volume, depende da duração, depende da intensidade, do nível de condicionamento físico desse cavalo. E também depende do tipo Exercícios de em inclinação têm intensidades mais altas. Então você consegue trabalhar mais força de contração do coração, você consegue trabalhar mais o sistema cardiovascular. E outra coisa que vocês têm que começar a pensar, porque quem tem esteira nesse nível, igual eu tenho lá no Quixote, você tem que olhar porque quando você levanta a esteira para subir, se você estiver trabalhando a passo, que geralmente que a gente faz, você muda a exigência da musculatura do passo. Isso. Uma coisa é você subir no passo, outra coisa é você descer no passo. Isso. Então isso muda a fisiologia do exercício e também o direcionamento da musculatura que está sendo exigida. Não é igual subir, igual a descer, não. Você muda completamente o esforço direcionado da musculatura. Bom, o programa está acabando. Agora, isso aí nós vamos falar no Equimarcha, né? Vamos porque falar não tem muito jeito de do esgotar um Equimarcha. assunto. Né? O Equimarcha lá, põe a arte do Equimarcha aí, tem como, Thiago? Pô, eu vou te apertar muito, Thiago. Vamos fazer uma propaganda aí, 4, 5 e 6 de maio, esses assuntos todos vão ser discutidos, nós vamos estar lá. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui no final do programa, que já tem muita gente aqui agora, que preparar cavalo não é uma coisa só. A gente fala muito aqui de equitação, a gente fala aqui muito de fisiologia do exercício, a gente fala aqui muito de como se fosse só isso que resolvesse todos os problemas. Nutrição, ferrageamento, tem várias coisas e principalmente observar o seu cavalo. Conhecer. Acho que você conhecer o cavalo é primordial. Não o seu cavalo, porque, por exemplo, eu passo treinamento para uma porrada de cavalo que você não conhece. Porém, você tem que ir, a cada vez que você vai no Aras, na sua fazenda, você monta, ou eu quando vou trabalhar, a gente tem que entender o que está fazendo, quais os grupos musculares estão se desenvolvendo. O aprendizado do cavalo daquilo, também, se ele está respondendo, se o Fernandinho, quando montar nele lá e passou um treinamento, se ele está realmente evoluindo ou se tem algum problema de interferência nisso. Segunda coisa, que eu vou falar mesmo que eu perca todos os meus empregos. Deixa eu te contar, peões, meus amigos. Preparar cavalo para nacional demanda prazo. Demanda prazo. E segundo, quem consegue manter um cavalo em 6 meses num nível alto de treinamento, pelo amor de Deus, eu pego o dinheiro que eu tenho no banco, é pouco, mas eu tenho amanhã e pago para ir aprender. Não consigo conceber. Cavalo nacional tem que estar preparado na nacional. E esse talvez seja o pequeno segredo de uma pessoa que todo ano faz campeões nacionais que eu faço, como eu faço, ok? Segunda coisa, o trabalho para o cavalo macho, que entra na primeira semana, é um. Para a fêmea, que entra na segunda e tem um tempo de recuperação, como o Nando falou, para as que ganham, é outro completamente diferente. Então, isso é uma arte. Então, né, doutora, mas nós vamos falar mais disso no Equimarcha, né, com mais tranquilidade. Volta Equimarcha aí. 4, 5 e 6. Isso. De maio. Uma das coisas importantes também, né, Jean, essa questão do monitoramento, que a gente fazer esses testes, avaliar o condicionamento físico dos cavalos. Eu tenho recebido muito pedido do pessoal avaliar, falar, olha, meu cavalo aguenta uma nacional, meu cavalo aguenta uma prova, se a fisiologia tá bom. Isso lá no Equimarcha, né? Isso mesmo, nós vamos demonstrar então, isso lá no Equimarcha. 4 a 6 de maio, 4, 5 e 6, estaremos lá. Eu, Fernandinho, doutora Jéssica, Saque, Fabiano. Nossa, vai estar fora o pessoal. Lucas Lira. O pessoal que está sendo convidado também da plateia, vai gente de alto nível, Jéssica, você vai gostar. Vem pessoal de São Paulo de alto nível. Então, o recado que eu tenho que dar aí, o meu boa noite, que eu vou deixar para você encerrar o programa, é chamar a atenção do pessoal a importância do Equimarcha.
na parte de equitação, na parte do futuro de marcha batida e picada. Nós temos lá as palestras também de nutrição. O pessoal vai ter a oportunidade de, naquele ambiente do Equimarcha, de perguntar para você e aprofundar mais nesses assuntos. Então, gente, olha como os nossos programas estão chamando a atenção para a necessidade e a importância dos treinadores, apresentadores e dos peões de estar junto com a gente no Equimarcha, não é isso, Com Gianfranco? certeza. Então, eu estou solicitando para a gente ir lá discutir o futuro do nosso cavalo de sela e da preparação física, que é um ambiente ímpar. Né? Exatamente. Mateuzinho, fala aí, vamos botar o cavalo do Mateuzinho aí. Aí, ó, todo mundo querendo conhecer o cavalo do Mateuzinho. Aí, ó, como é que é o nome dele? Fala aí, faz uma propaganda. Teorema da Morada Nova. Filho de quem? Teorema na Rafaela. Teorema na Rafaela. Se tiver alguém lá, criador de Campolino, não sabe quem é. Teorema da Morada Nova. Teorema da Morada Nova, Rafaela da Morada Nova. Rafaela da Morada Nova foi o Fernandinho que escolheu ou foi não, hein? Foi. Ela é filha de quem? É lá Lobos. do sul de... Só Deus sabe, né? O cavalo dele é JB com Lobos e muito sangue 53 também. O seu cavalo, Mateuzinho, ele é 53, JB e Lobos. Então. Ele tem mais ou menos um terço de cada. Agora, eu tô gostando muito desse Ele é cavalo duro de seu. andar, hein? Vamos ver se vai virar Você montado. vender cobertura, tem que dar uma comissão pra nós aqui, viu? Ele tá top, viu? Esse filme, você que fez esse filme? Não, foi surpresa lá do povo do Morada Nova, foi aniversário dele. Aí eles fizeram um vídeo de surpresa lá pra mim. Então, top line. Mateuzinho, Jéssica, seu boa noite aí, meu filho. obrigado. Nós boa noite, você gente. lá no Equimarcha, dá seu boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Um dos nossos objetivos como técnicos é realmente levar informação para o campo, para que a gente saia desse empirismo, saia desse achismo e comece a trabalhar com seriedade e a tratar nosso cavalo como atleta, para que eles sejam e desempenhem, né, a parte mais importante, o que eles têm a nos oferecer. E principalmente respeitando o animal como um todo, respeitando os limites, respeitando a integridade física, né, para a gente obter tudo que a gente precisa dele. Antes de ser veterinária, eu sou filha de criador também, então eu gosto de montar, eu gosto de acompanhar a pista e eu quero sempre ver o melhor do que o cavalo tem para oferecer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter participado, acho que foi muito produtivo para a gente. Muito obrigada pelo convite do Equimarcha também. Eu acho que a gente vai ter uns debates muito interessantes lá e nós podemos levar muita coisa para o campo, principalmente se quem trabalha no campo estiver lá. O mais importante é isso, né? O pessoal que trabalha no campo tem que estar lá, tem que discutir com a gente, tem que levar os maiores problemas que eles têm, porque não adianta nada eu ficar daqui de longe, né, falando que é feito assim, que é feito assado, mas quem que está lá no dia a dia do cavalo mesmo é que precisa nos ajudar a chegar num ponto máximo aí do nosso cavalo. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Bom, a doutora Jéssica vai estar lá e a gente aqui, Jéssica, nosso objetivo é a frustração acaba onde a técnica começa. Então a gente quer que tem por princípio básico, eu e o Nando e o Neto Machador, com todas as pessoas que fazem parte disso, a gente tem como vender conhecimento para que a gente possa fazer um cavalo mais longevo, né, Nando? Que ele não dure 3 anos. Bem, porque nós precisamos disso para tirar o máximo dele. Exatamente. Ou que, como a gente está chegando nas exposições e a categoria égua sênior seja de animais de 6 anos. É verdade. Né? Vou deixar essa, essa interrogação aí. Lembrei de uma coisa que você comentou do Diogo. Eu e a Mayara, a gente vai fazer um curso também pelo Connect Rossi, em breve. Tá. Aí o pessoal que tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre fisiologia do exercício. Então, beleza. Tem jeito de vender isso no nosso Neto Machador? Não, isso tem, eu já convidei, né? Tem que a Mayara, bom, já trouxe a Jéssica, agora a Mayara que está aqui nos assistindo, vamos ver se a gente tem condição, né, de receber a doutora Mayara Gonçalves aqui. Beleza, gente, muito obrigado de novo pela audiência, foi top. E a gente espera vocês no Equimarcha. Segunda-feira eu não vou estar aqui, o Fernandinho vai estar aqui sozinho. Tá um certo? assunto fenomenal, viu? Nós vamos trazer Bárbara Klein e vamos trazer um dos melhores cabresteadores que o machador já viu. Que foi o Junão. Exatamente. Né? Porque nós temos que pegar essa parte de cabresteamento também. Lógico que tem. Então, eu não vou estar aqui para que eu possa me conciliar a minha agenda aí com o Equimarcha e com a expulsão de Curvelo, que é logo em seguida. Então, 8-12 lá em Curvelo. Semana que vem, Nando, Bárbara Klein e Bárbara vem mesmo? Bárbara, se não vier, eu tô junto com o Junão então, aqui. O Junão está aqui. Vamos falar muito dessa importância do cabresteamento e charreteamento. Gente, até lá. Até lá. Boa noite. Boa noite.
Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Semana que vem tem mais, você sabe, né? E eu conto também com a sua participação pelo Instagram, pelo Facebook e YouTube. Entre também no nosso site e confira os cursos disponibilizados pelo canal NET Marchador. Tudo isso e muito mais é o programa No Trilho da Marcha. A gente se vê na semana que vem. Programa No Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha.